Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma live dos bate-papos com os amigos. Quem não conhece ainda, meu nome é Alexandre Machado, sou consultor de empresa, empreendedor, trabalho com tecnologia, tenho formação em estatística e informática. Ao meu lado, Everton também, empreendedor também, nas mãos do governo também, pagando imposto também. E aí, para bater um papo com vocês, galera. Sua formação, doutor Everton? Administração pública e agora gestão pública também. Administração pública? Você administra muito, não? Tento, né? E no meu lado, Ângelo, Diego, boa noite para vocês, saudade de todo mundo aí. Sumido, desaparecido, Ângelo, qual a sua formação, meu doutor? O Ângelo tem formação em administração de empresas. Sofre empreendedor, né? Mago das empresas, né? Empreendedor, né? Tudo sofredor, na mão do governo. E nós vamos um bate-papo hoje, pessoal, conversar. Mandem aí as suas opiniões, as suas perguntas. Meu querido Paulo, esse daqui é assíduo, hein? E é o São José dos Campos. Ei, terra boa, prestei consultoria lá na cidade, uma empresa. O Paulo era funcionário dessa empresa, João Alberto também, boa noite. E pode mandar os questionamentos aí, pessoal. Primeiro bate-papo de hoje é o top. É o top do Twitter e de todo final de semana. Racha do PSL, parte 2. Vamos abrir aqui uma aspas aqui, que nós conversamos sobre isso na segunda-feira passada, antes de levantar toda a poeira, né? Sim. E nós, como mãe de Ná, já prevíamos que ia dar um grande toca-fogo no cabaré, né? Sim. E aí, Everton, o que você tem para dizer sobre o racha do PSL, meu querido? Após as descobertas, né, da reportagem do Felipe Moura Brasil, blogueiros de crachá, onde foram expostos os mares, né, que é a militância do movimento conservador e de outros movimentos liderados pelo Olavo de Carvalho, né, sobre a orientação do Olavo de Carvalho, e aí essa matéria expôs isso, né, não sei como está sendo investigado, como está sendo procedido nesse caso, mas enfim, o fato é que parte dos deputados do PSL tiveram seus perfis atacados por esses robôs, esses magos, né, essa militância que a deputada Joyce Hasselmann, inclusive, chamou de militância jacobina, né? Chamou de xiritas, coisa e tal, e ela falou hoje no programa da Jovem Pan também. E aí, rachado. O PSL está rachado, a gente sabe que não são pelas questões que estão sendo ventiladas pela base do governo. A base do governo expõe que é o delegado Valdir, que não queria abrir mão da liderança, mas a gente sabe que não é bem isso, né? A gente sabe que tem dinheiro, tem fundo partidário no meio, tem as bases eleitorais, que são importantes, que são de interesses, e aí é aquela questão, quem vai ficar com o quê? Bolsonaro vai conseguir liderar a legenda e deixar sua base eleitoral? Sim ou não? Vai pegar o fundo partidário? Sim ou não? Ou vai ficar na mão do Bivar? Né? Que é o que a velha política está interessada, no fundo partidário, né? E aí a gente tem toda essa conjuntura e, nessa parte aí, a disputa de egos, que foi o desdobramento nessa semana aqui, Alexandre. Joyce Hasselmann versus Eduardo Bolsonaro. A briga no Twitter. Postaram fotinha de porco, figurinha de porco no Twitter, aí depois a Joyce Hasselmann postou 3 figurinhas de ratos e veados, né? Animais, tá? E eles estão brigando, tá uma baixaria. Só lembrando que na semana passada o presidente foi xingado de vagabundo, o presidente da República foi xingado por um deputado olha isso, gente, por um deputado da própria base de vagabundo. Isso aconteceu realmente no Brasil, na nossa republiqueta, nunca aconteceu em nenhum outro país do mundo que eu saiba, mas aqui aconteceu. Um abraço aí para o Pedro Monteiro, do Patriotas, né? Presidente do Patriotas, sempre está aí presente. Alberto, Gil, a Elô também sempre participa. E aí, Dito, o que você tem que falar sobre o barraco que está acontecendo hoje aí? Gente, o Brasil não é para iniciante, não, né? Não. A gente tem que ter bastante estômago, né? E no final o que a gente vê é mais do mesmo, eu acho, né? Luta do poder pelo poder.
É luta pelo Viu Metal, né? Atrás do fundo partidário, aquela quantidade imensa de dinheiro que, né, circula entre eles, mas assim, chegou num nível muito baixo, né? Essa palavra vagabundo é uma palavra muito forte, né? Eu acho que ela quase deveria ser banida. Para se referir ao presidente da República. Ao presidente da República. É asqueroso, né? O momento que a gente está vivendo aqui é asqueroso. Não tem muita palavra para definir. Pessoal, assim, na verdade, em 2016 eu conheci a Joyce. Nós fomos abrir, eu e o Daniel, nós fomos abrir o Partido Novo lá na cidade de Araçatuba, e a convite de um grupo de liberais lá, ela teve uma feijoada e eles convidaram a Joyce para fazer a palestra. Ela levou, na época, o livro do Moro, que ela escreveu, e do dia anterior ela chegou no hotel, nós já jantamos juntos, conversamos, e no domingo teve a palestra com a feijoada e tal. A Joyce é aquilo ali, tá? Ela não muda, é o perfil dela. Infelizmente, eu achei muito triste realmente chamar a mulher de Pepa, né? Eu acho que para uns deputados se agredirem dessa maneira, prova mesmo a má educação que existe no Brasil, a formação que existe no Brasil, né? Eu até questiono como que querem fazer uma escola cívico-militar para colocar ordem nas crianças, nos adolescentes, disciplinas, se os próprios deputados não demonstram isso pelo exemplo, né? Afinal de contas, é um dos poderes da nossa nação. E pelo nível de debate que eles fazem, demonstra a qualidade que nós temos na população. Afinal de contas, eles representam a população. A Joyce foi a segunda mais votada aqui na cidade de Araraquara. O Eduardo Bolsonaro foi o primeiro mais votado. Eu fui o quinto mais votado. Fiquei atrás do Eduardo Bolsonaro, da Joyce, Baleia Rossi e teve mais um que eu não lembro. E aí eu fui o quinto mais votado aqui na cidade. E, infelizmente, eu vejo a representação dos eleitores da cidade. No estado de São Paulo, o Eduardo foi o mais votado e a Joyce a segunda mais votada. Durante a eleição, se vocês procurarem nos meus históricos lá de posts, antes da eleição e depois da eleição, eu havia já feito um post cantando a bola justamente sobre a bancada das redes sociais, que o pessoal, na verdade, votou na onda do Bolsonaro. Eu não sei se todos esses votos podem se atribuir ao Bolsonaro, a ela estar ligada ao Bolsonaro, porque ela foi colada com ele, né? Mas, e agora fica essa cobrança, né? Você foi eleita por causa do Bolsonaro. Ela disse que foi eleita por causa dela, que ela foi a que mais trabalhou pelo Bolsonaro. Realmente ela trabalhou pelo Bolsonaro, pelo Dória na campanha. Então não sei até onde ela está descolada ou ela não está, né? Pelo que estou vendo, ela é do governo ainda, ela apoia o governo, a questão são os filhos. Sim. A briga dela é com os filhos, né? Mas a agressão é muito grande. Né? E o Valdir a gente sabe que é do Bivar, né? Sim. Então essa coligação, essa junção, e na semana passada, como falei no começo, nós cantamos a bola do que ia acontecer na segunda-feira no nosso vídeo. Se você olhar, a gente já sabia que ia dar um grande racha no PSL. Infelizmente é ruim para o país. Por quê? Porque tudo para, o holofote vira para essa discussão. E a gente tem pautas muito importantes para aprovar. Previdência, reforma tributária, CLT teria que reduzir. Então, tem muita coisa para mexer no país. E o país fica perdendo tempo com isso. É uma situação que a gente tem que olhar para frente e avançar. Duas coisas, Alexandre, para a gente exaurir o tema, para finalizar. Primeiro, o novo líder do Congresso, lá, o Eduardo, lá do MDB, Eduardo, esqueci o sobrenome dele, assumiu um deputado aí da velha política. Ele assumiu e ele já falou que as atividades do governo se resumirão no máximo à reforma da Previdência e dando a entender assim, no fim de outubro acabou a articulação política, ou seja, novembro e dezembro o governo não trabalha e volta a trabalhar só no ano que vem.
E aí a gente tem os impactos disso na nossa economia, que vai ser péssimo. Nós temos reformas emergenciais para serem feitas e os deputados já estão jogando a toalha. Também é um ponto que a gente vem citando em várias lives, né? Que a gente tem que entender que o Brasil, devido à divisão da eleição, tanto os municipais quanto as federais, ela para o país, né? Então, o ano que vem, esquece, até junho, que passou, acabou, porque já entra para as eleições, né? E agora, final do ano, também os caras vão trabalhar até novembro e já para. Nosso país é muito ingrato essa situação das eleições não serem unificadas, porque é um ano de trabalho, é meio ano de trabalho para eleição, tem a eleição, já começa o trabalho para a reeleição. Então, também a unificação da eleição é uma questão muito difícil. Aí existem as teorias das conspirações que aparecem, né, diante desse... Eu já vi, por exemplo, que isso é uma armação para montar o parlamentarismo no país. E que o Serra está articulando e assim por diante. Então, muita gente fala muita coisa que, na verdade, não é assim, chegar e virar a chave e transformar em parlamentarismo. Apesar que eu acredito que seja a melhor forma de Congresso Nacional seria o parlamentarismo, tá? Até mesmo para a gente trabalhar com um país mais voltado para o liberalismo, porque da forma que está, na verdade, é um presidencialismo de coalizão, né, de toma lá e dá cá. Esse é um grande problema no Brasil. Segunda coisa que eu tinha para falar é que a análise política da síntese entra polêmica e sai polêmica, né? Que polêmica a gente teve muitas nesse fim de semana, né? Entra polêmica e sai polêmica, xingamento e sai xingamento. Cara, a análise política continua sendo a mesma. Bolsonaro fez acordo com o Bivar para poder concorrer nas eleições, fez acordo com o Maia para poder governar, com o Alcolumbre, com o Dias Toffoli para passar um plano ali para o filho dele, e hoje ele está na mão da velha política. Essa é a verdade, né? Tanto é que ele está buscando apoio do MDB, né? Então, para constituir a base. Cara. E aí, ó, se você vê como é ineficiente essa discussão deles, né, da base. Entre a discussão e sai a discussão, a síntese é sempre a mesma. Então a gente está aqui há 2 semanas falando a mesma síntese de sempre. Bolsonaro é um incompetente quanto à política, porque ele não possui pessoas ali alocadas com capacidade técnica de construir política. Essa é a questão. Estão fazendo política com fígado, Alexandre. Sempre a gente diz que, na verdade, uma das grandes falhas do governo é ter esse interlocutor que faça o diálogo entre o Congresso, né, e o Executivo. Isso daí não existe no governo Bolsonaro, o que é muito ruim, porque o Onyx Lorenzoni não ocupou esse espaço. A Joyce tão pouco conseguiu fazer isso, né, e de forma, às vezes, amadora pela inexperiência dela, primeira vez. E tem pessoas ali capacitadas para fazer esse diálogo. Eu fico muito espantado, pessoal, pela categoria, e eu conheci o Luiz Felipe, né, o príncipe. Ele começou a fazer o processo seletivo no Partido Novo junto comigo, ele dava as palestras, ele é uma pessoa de extremo conhecimento, um cientista muito capacitado, cientista político, e, no entanto, ele se elegeu e apagou-se, né? Você não vê uma atuação realmente conforme a capacidade dele. Eu não sei por quê. Eu não sei se ele é abafado, não sei o que acontece. Então, eu esperava mais do Luiz Felipe em relação a isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o barraco ou não? Para mim, fechado assim. Tá. Outro aspecto, pessoal, da nossa pauta, eleições da Bolívia. Segundo aspecto. E aí, meu povo? O que acontece? Vai ter segundo turno na Bolívia, Alexandre. Será? Vai ter. Deixar o candidato da oposição, do Evo Morales, para passar para o segundo turno da democracia lá. Mas passou? Passou. Ah, bom. Vai ter votação. Porque foi suspensa a transmissão, né? Foi suspensa a transmissão. Até o pessoal está invadindo, tá exigindo transparência aí, né? Porque eles suspenderam a transmissão dos resultados, que faltava, acho que a área rural, né? Esse tema foi separado, Dido, por quê? Porque está tendo um grupo aí que está ventilando que existe uma tendência de ataques revolucionários, né, na América Latina agora, justamente para tentar desestabilizar alguns governos de direita que estão surgindo. Então tá essa teoria da conspiração também, que está sendo levedada pelo Olavo de Carvalho também, inclusive. Ele que está pipocando esses assuntos aí. Uhum. E aí, gente, bom, primeiro que
Essas republiquetas nunca foram democracias de fato. Alguém aqui acha que a Bolívia é uma democracia? Nunca foi. Venezuela também não é democracia, está longe de ser uma democracia, né? O que a gente pode esperar dessas repúblicas? É óbvio que elas terão governos instáveis e continuarão se degradando, se matando internamente, Alexandre. Eu não vejo como o que eles querem ter paz na Bolívia para que haja paz na América Latina sob liderança do governo Bolsonaro. Isso não vai acontecer. Agora, é questão do Foro de São Paulo, isso que o Olavo fala? Não sei, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A Bolívia não vai se acertar politicamente. É extremamente estratégico, né? América do Sul para os caras. Então, é difícil realmente ter aí um insurgente contrariando as tendências, né? Porque se você observar, a influência é muito forte ainda, né? Da Europa dentro da América do Sul, né? E os países realmente são muito estáveis, os países da região. Mas vocês não acham que também é global? O que está acontecendo no mundo inteiro está estranho? A instabilidade... Porque a esquerda não está permitindo que os governos de direita exerçam, né? Ocupam espaço, né? Ocupam espaço, né? E essa ebulição. Na Bolívia, me chama um pouco a atenção que em 2016 foi feito um plebiscito, né? Sobre a possibilidade de reeleição. O quarto mandato dele. E foi negado, né? O povo boliviano não quer a reeleição. E o Tribunal Constitucional, em 2017, validou a reeleição, dizendo que é um direito universal, inerente ao cidadão, a sua vontade. E o cara tá aí, né? Um reizinho, um tirano, mais um tirano aqui da América Latina. Mas vocês não acham que a grande culpa é da própria direita, que não ocupou o espaço de oposição à esquerda e deixou a esquerda crescer? Sim. Porque o Brasil, o que eu sempre questiono é assim, o Brasil teve realmente direita e tem direita? Então, porque quando o FHC estava no poder, ele sofria grandes resistências e pressão, PT, né, PSOL, CDB, mesmo dentro. Agora, quando o Lula assumiu, nos últimos 13 anos, aí Lula e Dilma, o PSDB fez realmente uma oposição forte ao PT, né? A esquerda governou de braçada, tranquilamente. Então, e tu vê que os políticos da direita não conseguem fazer oposição com argumentação, né? Eu vejo muitos políticos de direita, a estratégia do político de direita é muito ruim no Brasil, né? Não só no Brasil. E também você pega, por exemplo, o Macri lá, que se elegeu com um viés liberal, e de liberal não tem nada. Praticou o gradualismo econômico. Então você vê que a esquerda, a raiz mesmo, ela dominou a América do Sul, né? Sim. Então você observa assim, o Macri, ele veio com essa proposta liberal e não foi nada liberal. Tanto que agora vai reverter a situação na Argentina. Tem um primo que é candidato a intendente, né, que é o cargo de prefeito na região de Bariloche lá, e ele é do partido da Kirchner. Eu acompanho os discursos dele, né? E lá eles fazem os debates, os discursos. Cara, é a mesma linguagem da esquerda brasileira. É incrível. E como ele não entende o que eu falo, mas eu entendo o que ele fala. Mas eu acho assim, Alexandre, essa política que você falou de ocupar espaços, ela precisa ser melhor compreendida pela direita. Porque a direita, ela entende ocupar espaço ocupando espaço do setor público. Sim. E não é ocupar espaço do setor público. É ocupar espaço político. É organizar as bases da população. E isso a direita não faz. Exato. Ela permanece com essa cultura de Estado. Sim. E aí você percebe que não existe direita. Porque como que você vai fazer oposição sendo Estado, aumentando o Estado? O Padilha, meu amigo Padilha, amigo de longa data, trabalhou comigo, foi meu coordenador na MCI. Hoje ele está em Florianópolis, está no Paraíso, né? Ele citou exatamente isso. O PSDB nunca foi direita ou centro-direita, era esquerda do PMDB. A Luizio Nunes, FHC, gramscianismo puro, fabianismo e tal. É isso aí, Paty. É isso que a gente sempre conversa. Só que as pessoas não entendem, né? E aí cita o
o FHC como... que eu acho um absurdo a esquerda citar a FHC como neoliberalismo. Então é um rótulo que dão, e eu ouço isso direto da esquerda, quando eles querem tentar ofender a gente, eles falam, os caras são neoliberais. Digo, gente, essa classificação não existe, ou é liberal ou não é. Por que não existe? Porque o neoliberal seria um liberalismo de Estado. Não existe liberalismo de Estado. Ou você é a favor do Estado, ou você é contra o Estado. Por isso que eu até sempre citei, por exemplo, que o Bolsonaro nunca foi liberal e nunca será liberal, porque ele é a formação do Estado. As pessoas não conseguem entender isso. Ele é uma formação militar do Estado, com um viés de Estado grande, e ele continua com essa ideia. O que salva no governo é a sua equipe econômica, Paulo Guedes, que eu admiro e gosto muito mesmo, e do Moro, que também está abafado nesse governo, né? Não deixa o Moro trabalhar. Vamos levantar a hashtag deixa Moro trabalhar. O Moro, inclusive, foi perseguido pela militância do Bolsonaro e chamado de tecnocrata. Segundo a militância, o Moro é um tecnocrata. Por quê? Porque ele não é adepto às pautas ideológicas da base do movimento do Bolsonaro. E eles estão querendo separar, tirar um pouco do poder do Moro, né? Jogar aí dividir, jogar a questão de segurança, né? E deixar só a parte... E por que isso acontece, Gido? Isso é interessante notar. Acontece porque tem político da velha política que é Bolsonaro. E quem é esse cara? O próprio filho dele. O próprio filho dele, se o Moro desempenhar sua função, ele está na reta ali. Tem? Sem dúvida. Eu sempre achei, pessoal, a partir do Moro ter sido eleito, eu sempre achei que esse porta-voz conciliador que ia fazer as alianças e as aprovações. Não, o Bolsonaro. Seria o filho dele, o Eduardo. E, no entanto, ele abandonou, né? Ele pegou e deixou frouxo o negócio. E agora ele quer tomar essa posição. Não sei se acendeu uma lâmpada na cabeça dele, ou se realmente eles possuem um projeto de formação da base para as prefeituras entrar com o PSL, né, entrar com a base, para uma reeleição possível, né? Agora que o país está mudando, que melhorou, que tem uma estratégia diferente, isso a gente não pode negar, tem pontos que realmente melhorou, né? E o terceiro ponto nosso são as manchas de óleo nas praias do Nordeste. Da onde veio aquele óleo? É onde o óleo. O Greenpeace deve saber, né? Porque ele já, né? Esse pessoal de óleo, esse pessoal aí já sabe tudo onde veio, né? Porque eles estão caladinhos, né? Agora não tem aquela chiadeira, não tem aquela converseira mole, né? Cara, como isso não ocupou espaço nenhum na mídia? O incêndio na Amazônia, nossa, mas era só mídia. E o incêndio, que é uma coisa corriqueira. Igual daquela semana para frente, nos pedais que eu faço, quantos incêndios? O último que eu fui para Dourado, voltando, 3 focos, assim, fortes, grandes, né? Infelizmente é uma coisa corriqueira. E agora, uma tragédia dessa, né? Uma coisa... O óleo jamais tinha que estar naquele lugar e ninguém fala nada. E as teorias que surgiram? Você lembra? Na época que a fumaça chegou em São Paulo, foi passando por todos os estados de maneira invisível. Tinha todas as teorias. Aí apareciam os especialistas falando, não, porque isso pode acarretar um grande prejuízo no microclima paulista, e o incêndio era lá na Amazonas. Padilha vem do Poço de Piranga. 2 coisas eu aprendi com esse vazamento de óleo. Primeiro, eu não sabia que o navio tinha transponder. Sinceramente, eu não sabia que tinha transponder. Eu achava que tinha um GPS lá e sabia por satélite, alguma coisa assim, mas transponder eu não sabia. E dos navios piratas, né, que saem de países carregados de petróleo e vão para outros lugares. Que eu acho um negócio bem estranho, né? Mas vocês acham que afundou um navio, está saindo de alguma plataforma? Qual o palpite de vocês? Que eu, sinceramente, eu sei que está vindo óleo que não acaba mais. Aí já falaram que o DNA dos 2 tambores achados lá da Shell é o mesmo do óleo, né? Mas o negócio não para de vir em óleos, né? Não para. E é interessante que
moro na praia, tá aí o Eduardo Teikoski aí nos acompanhando, Manezinho lá da ilha de São Chico, meu amigo de infância, grande advogado. Antigamente, na praia lá onde eu morava, em São Francisco, apareciam os piches e tal, né? Mas era que os navios lavavam os porões e descartavam essa água no mar. E apareciam bastante na praia, manchava as roupas, tudo, e daí parece que teve uma lei que proibiu esse descarte de óleo na água. Agora, recentemente, esse que está chegando aí é muito óleo mesmo, né? E não para, né? Mas como que também não descobrem de onde está vindo? Então, cara, sinceramente, ou não existe interesse da Guarda, porque, vamos falar a verdade, não é uma pauta internacional, né, Alexandre? Primeira coisa, porque assim, eu vejo muita gente falando assim, mas na Amazônia o presidente da França deu palpite, porque não é uma pauta internacional. Quem deveria descobrir isso aí seria a Guarda Costeira Brasileira, não seria? Seria a Guarda Brasileira. Agora, por que isso não vem à tona? Entendeu? Sendo que nós temos um governo que, se fosse um navio, estou falando tá? Se fosse um navio venezuelano, do jeito que eles estavam falando, que o óleo fosse da Venezuela, por que esse governo mesmo não dá o serviço, não fala? Porque ele é de direita. Se compensaria para ele. Então, por que ele não consegue fazer o rastreamento? Você está entendendo? É isso que está estranho. Falta esclarecer algumas coisas, entende? É a mesma. Aí cai na mesma narrativa da facada. Quem deu a facada? Por que a Polícia Federal não investiga? Deu a facada. Quem deu? Mas quem mandou dar? Entendeu? Por que não investiga as coisas? A questão dos hackers também, que nós batemos muito, lembra? Por que não investiga? Por que não tem, as investigações não fluem na Polícia Federal, né, no tocante a isso? Então, assim, fica uma nuvem muito escura em torno do governo, e um governo que prometeu colocar as coisas na claridade, que tem o Moro como ministro, inclusive, né? E aí eu acho que é a questão mais atenuante. E é uma coisa assim, o que eu observo, que isso daí sempre foi no Brasil, né? Daqui a pouco surge um outro problema e é esquecido, porque o óleo está vindo, o pessoal está limpando, né? As comunidades, as cidades estão se unindo, vai ter impacto no turismo, e assim, não se descobre. Daqui a pouco surge um outro problema, esquece esse, o óleo vai continuar vindo. Eu soube que eles pediram as imagens de satélite americano para ver se verificar alguma coisa, se consegue detectar alguma coisa, e até hoje fica muito nas nuvens, né, em descobrir como você trouxe a reflexão, quem deu a facada. Então, assim, é muito estranho mesmo. Não sei se há o real interesse em descobrir as coisas, né? E um abraço para o Marcos aí, Pulgara, advogado aqui de Araraquara, nosso amigo, teve uma apresentação nossa lá no partido. É isso aí. O Marcos falou, tragédias reais não geram boas publicidades. Muito melhor fabricar uma tragédia, pois é muito mais fácil de dizer que solucionaram o problema. É isso aí, Marcos. Desinformação é uma estratégia muito boa. Quanto menos se sabe de tudo o que está acontecendo, maior é o campo da especulação. Exatamente. Eu acho que o Brasil tem condições de mostrar, realmente abrir o livro e falar. O que eu tenho muito receio é com o famoso telhado de vidro, né? Eu não sei até onde cada um está comprometido com cada um, né? Para realmente dar a real, falar a verdade para a população. A Carmen Silvia aqui está falando, boa noite, Carmen, ela tem sempre acompanhado a gente. Ela está dizendo aqui, descobrir eles descobrem, difícil a mídia podre falar. O Nordeste é Lula livre, eles vão lá e limpam. O problema, assim, hoje saiu da mão da mídia, né? A informação, pode ver, nós três aqui, 3 amigos, falando para um monte de gente e fazendo vídeos toda segunda-feira. Se soubessem, dá para divulgar de uma forma fora da mídia, né, da grande mídia. Uhum. E hoje as redes sociais, elas chegam muito mais rápido. Ela é muito mais dinâmica que a através de WhatsApp, através de Facebook, você divulga a qualquer momento da onde saiu. Uhum. Certo, pessoal? Chegamos aí a meia hora de vídeo. Vocês querem se despedir, por favor? Galera, um abraço para vocês aí.
Um prazer estar de volta na live dos amigos. Até a próxima. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus, tá? Quero deixar um abraço a todos aqui que mandaram perguntas e mandem perguntas mesmo para que a gente possa conversar, discutir, façam as lives, venham participar conosco, quem puder, sempre será bem-vindo, tá bom? E muito obrigado pela audiência. Obrigado, pessoal. Célia Dias, lá de Joinville, ô querida, um beijão. Ó, tem gente de Joinville, de São Francisco, lá de Floripa, pessoal de São José dos Campos, tem uma galera de tudo quanto é canto. É isso aí, ó. A informação hoje, eles avança muito rápido, né? Através das mídias sociais dá para a gente conversar e postem as suas perguntas, conversem conosco, que a gente gosta bastante da participação, tá bom, pessoal? É isso aí. Um beijão, até segunda-feira. Abraço. Boa noite, fiquem com Deus.